Boa noite a todos os nossos amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa abundantemente ser derramada sobre a vida de todos. Para nós é uma grande alegria tê-los conosco para adorarmos o nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, juntamente com os irmãos aqui presentes, os irmãos que nos acompanham pela internet, pelo YouTube, Facebook. Nossa muita alegria, nossa saudação. A palavra de Deus, ela traz para nós um texto muito importante, que nós faremos a leitura para iniciar o nosso culto de hoje, e que nos traz a importância da fé na vida cristã, que vai trazer aspectos importantíssimos, que nós teremos a oportunidade de ouvir a pregação através do pastor hoje, que vai abordar sobre essa temática. 1 João capítulo 5, versículo 1 a 5, diz assim, a minha versão é a versão revista e atualizada, então talvez um pouquinho diferente em relação às versões que os irmãos têm em mãos. Diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Meus irmãos, é muito importante a gente lembrar que a palavra fé está presente em muitos contextos. E ao caminharmos pelas ruas, pela cidade, não é difícil ver símbolos de fé por onde quer que a gente passe. Seja numa igreja, seja no colar de uma pessoa, seja estampado na lataria de um carro, seja no boné, na camiseta, sempre tem alguma coisa relacionada à fé. Alguma cruz, algum símbolo. Mas quando falamos desse tipo de fé e vemos essa fé meio simbólica, ela soa muito mais como uma espécie de amuleto, e não como algo prático, não como algo realmente sobrenatural que vem da parte de Deus. Quando o apóstolo João escreve isso às igrejas, ele deixa bem claro que a fé, ela nasce na pessoa de Cristo Jesus, porque diz que todo aquele que crê em Jesus é nascido de Deus. Mas ao falar de crer, ele não está falando de um crer, de uma fé que simplesmente acontece aqui, ou acontece em algum nível emocional. Ele está falando de uma fé prática, uma fé que te move a um posicionamento, uma fé que modifica os seus pressupostos, uma fé que norteia as suas decisões em todas as áreas da sua vida, e que consequentemente te leva a agir conforme essa fé. Por isso que o texto vai falar do versículo 3 dos mandamentos, de forma que aqueles que creem em Cristo, que têm fé em Jesus, que decidiram viver por Jesus, observam os mandamentos de Deus e os pratica de forma que eles consideram os mesmos como não penosos, não difíceis de serem praticados, mas sim como mandamentos prazerosos, mandamentos que são uma expressão de uma transformação interna que Deus já promoveu dentro deles. Por isso, o texto vai concluir mostrando que aquele que crê e que vive segundo esta fé em Cristo Jesus, tem como resultado a vitória. Sobre o quê? Sobre o mundo. E não é sobre o mundo que nós... Acho que deu
Deu um soco agora aqui o som. Não uma fé produzida por nós, não uma vitória que é objetivada por você e por mim, mas uma vitória objetivada pelo próprio Deus, aonde o Senhor tem uma vitória sobre o mundo, sobre o pecado, sobre as consequências do mal. E aqui vai dizer que essa vitória é a fé, mas é a nossa fé? Não, é uma fé que vem de Deus, que transforma a nossa vida, que nos faz pessoas que cumpram essa vontade de Deus e que ao final glorifica única e exclusivamente o nome do nosso Senhor. Então agora nós vamos orar a Deus, para que o Senhor da fé, o dono da nossa existência, da nossa história, venha a ser glorificado, venha a ser exaltado através das nossas vidas. Oremos. Ó Deus amado, nós sabemos que a nossa vida não é nada sem o Senhor. É por isso que estamos aqui nesta noite, porque temos a certeza de que sem o Senhor em nossas vidas, nós somos apenas pó, temos uma vida sem significado sem o Senhor. Mas obrigado porque o Senhor nos transformou. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos escolheu. Obrigado porque o Senhor nos amou desde a fundação do mundo. Obrigado porque o Senhor nos derramou graça e misericórdia sobre nós. Obrigado porque o Senhor nos perdoou em Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor nos converteu a Ti. Obrigado porque o Senhor hoje fala aos nossos corações. E obrigado porque podemos viver intensamente esta fé, sem esmorecer, sabendo que o resultado é frutuoso. E podemos ver, muitas vezes, o Teu agir, a Tua vitória sobre os pecados, sobre a maldade, sobre tudo aquilo que muitas vezes desagrada o Teu nome, mas que, segundo o Teu poder e a graça do Senhor, podemos transpor e podemos demonstrar a todos que somente Tu, Jesus, é o nosso Senhor e é o nosso Salvador. A Ti seja a honra, a Ti seja a glória. E agora, Senhor, queremos cantar a Ti, Jesus, porque foi por isso que o Senhor veio no Natal, para vencer em nosso lugar naquela cruz, e por isso nós Te louvamos. Em nome de Jesus, amém. Vinde cantar, Jesus nasceu, a terra a luz desceu, a graça infinda ao mundo vem, na gruta de Belém, na gruta de Belém, Jesus o amado, o sumo terra a luz desceu, a graça infinita ao mundo vem, na gruta de Belém, na gruta de Belém, Jesus amado, o sumo bem.
da terra veio o sumo bem, na gruta de Belém, na gruta de Belém, Jesus humilde ao mundo veio. A palavra de Deus, ainda no livro de Efésios, capítulo 1, versículos 15 a 23, traz uma orientação do apóstolo Paulo à igreja na cidade de Éfeso. Nós vamos ler esse texto também, Efésios, capítulo 1, versículos 15 ao versículo 23. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Quando falamos de fé, temos que lembrar também que a fé precisa ser prática. Ela precisa ter uma demonstração externa dos resultados dessa fé. E nós cristãos, nós crentes em Jesus, sabemos que esta fé é uma fé específica. É a fé na morte, na ressurreição de Jesus Cristo, como suficiente para o perdão de todos os nossos pecados, sejam eles quais forem. De forma que isso nos faz pensar e refletir sobre a nossa prática cristã. Não há como falarmos que somos cristãos, que somos de Jesus, se as nossas atitudes, se a nossa forma de agir, se o nosso jeito de expressar-nos no meio das pessoas é diferente da fé que nós cremos. Por isso, o apóstolo Paulo, ele dá bastante atenção aqui a algo interessante. Paulo cita para eles: olha, eu tenho ouvido falar da fé que há entre vocês. Mas ele não estava ouvindo falar de quanto que eles acreditavam, de quanto as palavras deles eram bonitas sobre fé, sobre crer em Cristo. Não. O apóstolo Paulo vai dizer no versículo 15, na parte B, que ele sabia do amor que eles tinham uns para com os outros. E por isso ele estava sempre orando por aquele grupo, para que aquele grupo aumentasse ainda mais em sabedoria, em conhecimento, em obras. Por quê? Porque eles estavam revelando na sua vida prática a fé. Como? Amando uns aos outros. Com certeza, não passava um minuto
sem que um irmão, uma irmã, uma pessoa que estivesse sofrendo, passando por uma necessidade, não tivesse algum crente ali para ajudar, para dar apoio, para sentar e conversar, para correr atrás de alguma coisa que estava precisando e faltando, para emprestar o ombro, para dizer: chora aqui, estou aqui para te ajudar, estou contigo, não abro mão de você. Não passava um minuto sequer sem que aquela igreja pudesse ser uma igreja amparadora de uns para com os outros. De forma que isso foi tão forte que chegou ao ouvido de uma pessoa que estava numa prisão, num lugar totalmente a quilômetros de distância, e bota quilômetros nisso, porque Éfeso é na atual Turquia, e aonde Paulo estava era numa prisão romana, numa época que você não tinha internet, você não tinha redes sociais, e ele ficou sabendo. Estes amam um ao outro. Portanto, meus irmãos, Deus nos chama para viver uma fé verdadeira, aonde a gente expressa essa fé amando de verdade uns aos outros. A mensagem de hoje vai especificar com mais profundidade isso que eu estou falando. E nós vamos com certeza entender qual é o chamado que Deus está fazendo para nós em relação a uma fé viva e prática. Por isso, meus irmãos, se em algum momento dessa fala você lembrou e pensou: puxa, eu não tenho praticado minha fé como deveria, saiba que não é exclusividade sua. Todos nós, se olharmos, vamos ver que em maior ou menor quantidade, às vezes a gente falha e peca, e deixa às vezes de expressar de maneira prática a nossa fé. Então nós vamos orar ao Senhor, pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, talvez por falhar em servir melhor uns aos outros, por amar de verdade uns aos outros, pedindo perdão, talvez por não estar nem vivendo essa fé, por talvez Deus agora está te chamando e dizendo: eu quero viver essa fé daqui para frente. Deus pode te perdoar, Deus pode te dar uma nova vida, sim. Ele está te chamando para isso hoje, para recomeçar. O recomeço de Deus é todo dia, é o dia disponível do Senhor, e o dia do Senhor é esse. Por isso nós vamos orar. Feche seus olhos, coloque sua vida diante de Deus, e vamos, neste momento, consagrar nosso ser ao Senhor. Obrigado, Senhor, por esta fé viva e verdadeira, que nasceu em nosso coração, porque foi plantada pelo Teu Espírito Santo, no dia que o Senhor nos chamou para esta salvação tão gloriosa. Obrigado, Senhor, por aqueles que pregaram o Evangelho para nós. Obrigado, Senhor, porque espiritualmente o Senhor nos transformou. E obrigado, Senhor, por cada irmão e irmã aqui presente, por cada pessoa que está na internet nos ouvindo agora, e que também está junto com a gente em oração. Nós te pedimos, Senhor, em oração agora, que o Senhor, ó Deus, nos perdoe por todas as vezes que deixamos, ó Deus, que nós faltamos com o amor uns para com os outros. Toda vez que, ao invés de ir ajudar, a gente disse: vou daqui a pouco, e aí foi tarde demais. Ou talvez quando a gente ficou sabendo e fez de conta que não sabia, só para não, achando que ia se incomodar demais. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor, por às vezes dizer que é de Jesus, mas praticar outras coisas que não são de Jesus. Nos perdoa, Senhor, por muitas vezes refletir em nossas palavras, em nossas ações, coisas que são muito mais do mundo do que do Senhor. E obrigado por saber que o Senhor é Deus que perdoa, Deus que restaura, Deus que nos atrai e nos devolve um dia a dia de fé e prática renovados na presença do Senhor. Ó Pai eterno, que o Senhor nos use como vasos de honra, que o Senhor nos use como suas ferramentas nesse mundo, para que possamos expressar pela nossa vida esta verdadeira fé, este verdadeiro Deus, este verdadeiro Salvador que veio e nos salvou e nos transformou por meio da sua luz. Em nome do Senhor Jesus é que nós a Ti oramos, ó Deus, e agradecemos. Amém.
Quero convidar todos para que fiquem de pé agora, para nós cantarmos cânticos de louvor e exaltação ao nome do nosso Deus. O primeiro cântico fala sobre esse Jesus que nós celebramos no Natal. Ele é a luz do mundo. Todos nós sabemos que uma estrela brilhou sobre Belém. Brilhou, indicou aos magos aonde estava Jesus. E essa luz é a luz que ilumina o nosso coração hoje. É a luz de Jesus. E por isso nós vamos exaltar a esse Jesus, Salvador, Rei, poderoso das nossas vidas. Luz do mundo, vieste à terra, pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para
Deus tão maravilhoso, Ele brilha sobre nós. E quando algo brilha, a gente consegue perceber tudo o que está ao nosso redor. Quanto mais longe da luz, a gente só vê escuridão. Mas quando mais a gente vai se aproximando da luz, mais a gente vai vendo todas as coisas em seus mínimos detalhes. E a luz do Senhor revela os nossos pecados, nossas maldades, nossas falhas, como somos fracos. Mas revela outra coisa, que Jesus é forte, que Ele é Salvador, que Ele perdoa quem está com o coração quebrantado e humilde. Cantemos ao Senhor esse cântico, que fala de confessar os pecados, de perdão, fala de graça sobre nossas vidas. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me Tua graça e deixe Teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me Tua graça e deixe Teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor.
E com certeza, quando Jesus nos ilumina, mostra nosso pecado, concede-nos perdão e graça, todas as noites da nossa vida passam a ser noites de paz. A gente não precisa mais ficar noites a fio acordado, preocupado, com o coração angustiado, porque agora a paz de Jesus inunda o nosso ser. E ela só inunda o nosso ser em cada noite, quando Cristo entra em nós, porque houve um dia em que começou essa noite de paz, que foi quando Jesus nasceu. E nós vamos cantar juntos esse hino tão tradicional do Natal, mas que nesta letra expressa exatamente a luz de Jesus a brilhar nesta noite que leva-nos a vivenciar essa paz. O cântico, o hino, Noite de Paz. Noite de paz, noite de amor, tudo dorme em derredor, entre os astros que espalhem a luz, proclamando o menino Jesus. Brilha a estrela da paz, brilha a estrela da paz. Noite de paz, noite de amor, nas campinas ao pastor, lindos anjos mandados por Deus, anunciam as novas do céu. Nasce o bom Salvador, nasce o bom Salvador. Noite de paz, noite de amor, oh, que belo resplendor, ilumina o menino Jesus, no presépio tomareis a luz, sol de eterno fulgor, sol de eterno fulgor. Ó Jesus, que a sua luz brilhe, brilhe cada vez mais sobre nossos corações, para que sejamos transformados, renovados, e que na nossa vida, Jesus Cristo seja a nossa luz, a nos guiar e a nos fazer viver verdadeiramente e profundamente esta tua santa e poderosa graça. A Ti, nosso louvor, nossa adoração, e te pedimos que a sua graça, de maneira espetacular, abençoe a cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar? Vamos chamar as crianças para orarem
ao nosso Deus, para nós podermos clamar ao Senhor pelas suas vidas. Podem vir. Isso. Aí. Olha quanta criança bonita. E nós temos aqui, ó, uma criança e outra nem tão criança assim, que fazia tempo que a gente não via. Tudo bom, Arthur? Ô, Davi, que bom ver vocês aqui. Olha só, estamos muito contentes, né, pela vida de todas as crianças, né, e também, né, do Arthur, Davi, que estão aí nos visitando nessa noite, né? Que bom, muito feliz, né? A Mariana está onde? Cadê ela? Ali. Que bom. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Vamos orar ao nosso Deus, então, pela vida das crianças. Obrigado, Deus, porque essas crianças expressam a alegria do Senhor sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, quando escolheu, decidiu na eternidade a forma como nos ia salvar, decidiu que, em primeiro lugar, o seu filho seria uma criança, seria um bebê, e bebê traz alegria. E hoje, Senhor, quem nos traz alegria são essas crianças. Por isso nós te pedimos, ó Deus, que através da nossa irmã missionária Dolores, todas elas ouçam uma palavra abençoada, embasada nas Escrituras, de crescimento em elevo espiritual daqui em diante. Para que elas possam, ó Deus, alegrar o seu coração com a graça de Jesus nesta noite. Por isso nós te oramos, a ti nós bendizemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Faz parte. Boa noite a todos. Boa noite. Aê, estamos melhorando. Felizes por estarmos presentes para cultuar a Deus, felizes com aqueles que nos acompanham pela internet para cultuarmos ao Senhor. Eu queria convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias na carta que Tiago escreve, no capítulo 2, como está ali, mas deixa reservado, por favor, porque nós vamos ler daqui um pouco, porque nesse momento nós queremos ter um tempo de oração, de gratidão a Deus por algumas coisas. Eu acabo de vir de Erval Velho, fui correndinho para lá, voltei correndinho, porque nós tínhamos uma programação na praça de Erval para celebrar o Dia da Bíblia. E as igrejas evangélicas daquela cidade estão fazendo um evento lá hoje. E nessa oportunidade eu pude lembrar de que a palavra de Deus que hoje nós temos aqui em nossas mãos, nos nossos dispositivos, nem sempre foi de tão livre acesso assim. O povo e a palavra de Deus nem sempre ficaram tão próximos. Uma das dificuldades que nós tivemos lá atrás era uma questão de língua. Uma vez que a Bíblia estava originalmente em grego e em hebraico, nem todo mundo consegue ler essas línguas. Depois temos uma versão latina, que não ajudou muito. Poucas pessoas tinham acesso a essa linguagem. Só no século XVI, quando nós temos o contexto da Reforma Protestante, é que Martinho Lutero vai traduzir pela primeira vez a Bíblia numa linguagem que o povo pode ler, no caso lá, no alemão. Os anos vão passando e cada nação consegue ter a sua Bíblia na sua própria linguagem. Olha que coisa interessante. Uma outra dificuldade que nós tivemos ao longo da história é que ter uma Bíblia não era uma coisa assim tão simples, porque você tinha poucos exemplares, até a imprensa ser surgida e você poder publicar várias cópias dessa palavra de Deus, era poucas amostras que você tinha. Quando você lê relatos de missionários, a alegria que o povo tinha quando ganhava um pedacinho de Bíblia, ganhar um pedacinho do Evangelho de João, não é nem o Evangelho todo, mas aquilo trazia uma alegria. Quando sabia que alguém estava vindo de um lugar que poderia ter uma Bíblia, por favor, pede para ele trazer mais um pedacinho para nós, porque a gente quer continuar aprendendo.
Então, a primeira dificuldade da própria língua, a segunda dificuldade da amostragem que nós temos. Hoje nós pegamos os nossos dispositivos, escolhemos a linguagem que nós queremos ler, além do português, tem vários tipos de traduções no próprio português, e isso é uma bênção. Contudo, vale a pena nós lembrarmos duas coisas. É uma bênção que nós temos hoje, mas ela ainda não é total no mundo em que nós vivemos. Ainda há países que não têm acesso à palavra de Deus. Pessoas, nações, que proíbem a leitura, a compra. Tem países que, se você for numa livraria, você não vai encontrar uma amostra das Escrituras. Se você tentar entrar na internet, você não vai conseguir comprar uma amostra para você. Ter no aplicativo, muito menos. Países ainda fechados. Há ainda comunidades, tribos, que não têm a Bíblia na sua própria linguagem. E existem homens e mulheres de Deus que se devotam em estudar línguas de povos pequenos, para poder traduzir a palavra de Deus para este povo, para que o Evangelho chegue até elas. Hoje nós celebramos o dia da Bíblia, e eu acho muito importante nós termos essas duas palavras de orações. Primeiro, de gratidão, por podermos ter em nossas mãos. Segundo, continuar clamando a Deus para que Ele abençoe as pessoas que trabalham, tanto na exposição do Evangelho, quanto na tradução para outras línguas. E por último, para nós orarmos. O maior desafio que temos hoje não é de ter uma palavra de Deus, mas é de apreciarmos, amarmos, lermos e vivermos segundo essas palavras. Os desafios que eu citei anteriormente já se foram para nós. Não temos problemas de quantidade, não temos problemas de linguagem. O nosso grande desafio é viver com amor essa palavra de Deus. Vamos orar de acordo com essas questões que eu trouxe? Fale com Deus, por favor. Senhor Jesus, diante do Senhor nós estamos, tendo cantado algumas canções, já ouvido a Tua palavra, e agora, Deus, nos lembrando desse dia que nos faz lembrar da Tua palavra, que nos mostra quem o Senhor é, que nos revela o Senhor, a Tua vontade, o Teu plano, mostra quem nós somos, quem nós deveríamos ser, e o que o Senhor está fazendo na eternidade para nos conduzir até o Senhor para todo sempre. Senhor Jesus, nós queremos expressar a nossa gratidão por todos homens e mulheres que deram suas vidas para que essa palavra pudesse chegar à próxima geração, aqueles que a traduziram, aqueles que deram sua vida por ela, para que ela chegasse, essa escritura sagrada chegasse até nós. Muito obrigado, Deus, por esse presente. Agora, Senhor, nós pedimos que o Senhor continue a abençoar aqueles ministérios específicos de tradução da Bíblia, de aprendizado de novas línguas, de tribos específicas, de povo específico, para traduzir a Bíblia na sua linguagem. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos que a graça do Senhor esteja sobre a vida dessas pessoas. Oramos também por aqueles que se entregam ao Senhor como missionários, em países onde está fechado para o Teu Evangelho. Nós pedimos graça do Senhor sobre a vida destes homens e mulheres, para a honra e glória do Teu santo nome. E quanto a nós, que temos liberdade de acesso, nós pedimos, Senhor, não nos deixe iludir com os prazeres desse mundo, com as coisas dessa vida, e deixarmos de aproveitarmos esse presente profundo que o Senhor nos deu, que é a Tua palavra, que possamos viver a partir dela, para a glória do Senhor. É em nome de Cristo que oramos dessa maneira, já entregando esse tempo de reflexão que teremos. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos. Agora sim eu peço para que nós voltemos os nossos olhos para Tiago, capítulo 2, onde faremos a leitura a partir do versículo 14. Tiago 2, a partir do versículo 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se,
sem, porém, lhe dar nada. De que adianta isto? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, mas você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Pois bem, nós estamos estudando essa carta de Tiago já há alguns domingos, e nós entendemos que o objetivo de Tiago é trazer maturidade àqueles irmãos, aos judeus, cristãos convertidos a Cristo, que estavam dispersos. E a ideia de Tiago é que eles pudessem enxergar a vida a partir da ótica de Cristo, arrumar, organizar as coisas a partir da verdade, de como elas são. A primeira coisa que nós vimos no capítulo 1 é o convite para os cristãos enxergarem as provações de um ângulo diferente, com alegria, porque a provação da nossa fé produz em nós perseverança, e a perseverança gera em nós homens e mulheres íntegros, maduros. E esse é o objetivo: conduzir cristãos da imaturidade para a maturidade. Isso passa pelas provações, pelas tentações. Vimos também em encontros anteriores que o cristão precisava ficar atento para que ele obedecesse a palavra de Deus e não fosse apenas ouvinte. Muito pertinente lembrarmos desse texto nesse dia da Bíblia. Estou em Tiago 1, versículo 22, que diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Essa é uma segunda consideração importante que Tiago traz. Na semana passada, nós iniciamos o capítulo 2 e nós percebemos que o que Tiago estava querendo corrigir na forma de enxergar daqueles irmãos era a acepção de pessoas, que no reino de Deus, diferente do reino humano, não existe pessoas melhores ou piores, pessoas mais perto de Deus, pessoas que merecem bajulação, que merecem primazia, merecem os melhores lugares, os primeiros lugares da igreja. Para isso, Tiago convidou o homem pobre e o homem rico, para que através daquele exemplo pudesse ser evidenciado a forma com que as pessoas tratavam essas duas pessoas entrando, o rico e o pobre, porque o ponto de partida de Tiago é: a forma com que vocês tratam essas pessoas revelam o tipo de fé, o tipo de maturidade que vocês têm no reino de Deus. E o que nós vimos é que o reino de Deus não faz acepção de pessoas. Seguindo, nós chegamos agora nesse versículo 14, onde nós chegamos num ponto essencial da fé cristã. A fé é uma doutrina-chave. O presbítero Walter já leu aqui alguns textos, mas vale a pena a gente lembrar alguns mais. Por exemplo, Efésios 2, versículo 8 e 9, diz que o pecador, ele é salvo
salvo pela fé. Mediante a fé é que nós somos salvos. Paulo diz ainda aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que todos os cristãos devem viver pela fé. O escritor de Hebreus é um pouquinho mais enfático, dizendo o seguinte, que sem fé é impossível agradar a Deus. Logo, se alguém quer viver uma vida que agrade a Deus, precisa compreender e viver a fé em Cristo Jesus. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 14, 23, diz que tudo o que fazemos sem fé é pecado. Logo, nós que pertencemos a Cristo, nós que queremos agradá-lo, nós que queremos viver em santidade, precisamos entender a profundidade desse fundamento cristão que é a fé. Longe das minhas pretensões, nesse momento de pregação, apenas alguns minutos, esgotar esse tema. Mas quero seguir com vocês dentro do que Tiago está tratando desse assunto, para que a gente cresça um pouco, mas já fica a dica que nós precisamos estudar mais profundamente a respeito desse texto. Outra coisa interessante a nível de introdução, é que esse texto vai fazer uma relação entre fé e obras, muito importante, porque alguns segmentos religiosos vão dizer que nós somos salvos através do mérito. Quando nós fazemos boas coisas, Deus tem um caderninho que vai anotando lá e vai ficando em crédito para nós. No final das contas, ele passa a régua e a gente vê se passamos ou não passamos. Por isso a importância de você fazer o bem, para você ganhar pontos com Deus para a sua salvação. Algo que é completamente deixado de fora no relato das Escrituras, conforme o texto que eu acabei de citar, que a salvação ela é pela fé. Mas esse texto de Tiago faz com que alguns cristãos, em alguns momentos, parem para debater, mas afinal, a salvação é pelas obras ou ela é pela fé? Outra pergunta importante, que tipo de fé é a fé que salva uma pessoa? Tem uma música famosa, se não me engano, do Gilberto Gil, andar com fé eu vou, que a fé... eu sei que vocês sabem, que a fé não costuma falhar. E aí vai falar fé no mar, fé em tudo qualquer coisa. Que tipo de fé que é salvadora? Em quem é depositado essa fé? Ou é a fé na fé? Que tipo de fé é a fé salvadora, que salva uma pessoa? É necessário realizar boas obras a fim de ser salvo? Pois bem, Tiago organiza essa sua fala, nós podemos dividir em 3 tipos de fé, e esse é o tema da nossa conversa, tipos de fé. A primeira fé que nós vemos, dos versículos 14 ao 17, podemos chamar de uma fé morta, ou uma fé falsa, ou uma fé inoperante. Diz assim no versículo 14, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras, se é inoperante, se é uma fé que fica no campo da intelectualidade, das declarações, das falas, mas não encontra respaldo no dia a dia e na vida das pessoas. É muito importante nós entendermos que no dia do juízo de Deus, muitas pessoas se apresentarão diante dele, dizendo que em teu nome, que nós te pertencemos, mas o Senhor vai dizer, não conheço. Por exemplo, Mateus 7:21 diz assim, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, estará ou entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. O que esse texto está dizendo, que corrobora com a ideia que Tiago está trazendo, é que a fé não é apenas uma declaração, mas é uma coisa que gera em nós obediência. E aqui eu já faço a leitura de uma frase que vale a pena você decorar, anotar de alguma forma. Crer em Deus, ou ter fé em Deus, não é crer apesar das evidências, mas sim obedecer apesar das consequências.
Porque o que revela que nós temos fé em Cristo não é a declaração que temos, mas é a capacidade de obedecer àquilo que Ele nos pede. Porque se temos fé, o que Ele nos pede é digno de confiança. A maior característica de uma fé autêntica em Cristo Jesus não são declarações, mas são expressões de obediência à sua palavra. E o que está sendo confrontado nesse primeiro tipo de fé, a fé morta, é o discurso certo ao contrário de atitudes corretas. Alguém diz que tem fé, mas não consegue nem mesmo se compadecer de alguém que entra no seu culto público com fome e com necessidades de roupas, mas você consegue ter uma fala muito própria. Olha que interessante que diz o versículo 16, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se. As palavras estão corretas, mas aí nós temos a sequência, sem porém lhe dar nada. De que adianta isso? Alguém chegou com necessidade e você tem as palavras corretas para dizer, alimente-se, aqueça-se, se satisfaça e vá em paz. Mas você não ofereceu abrigo, não ofereceu alimento, não ofereceu nada. O que Tiago está dizendo? A declaração de fé está jóia, mas a vivência de fé está completamente equivocada. Logo, essa fé é uma fé inoperante. Ela é uma fé morta. Ela é uma fé vazia, falsa. Um exemplo simples que Tiago trouxe, trazendo esse irmão com dificuldade que precisava de ajuda. Olha alguns textos que corroboram com isso. Estou em Gálatas 6, versículo 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Agora estou em Mateus 25, 40. Sempre que o fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Agora estou em 1 João 3, 17 e 18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. O convite para o cristão o tempo todo é para que a sua fé seja algo que se expresse numa confissão, mas muito mais profundo, que se expresse em práticas de amor ao semelhante, às pessoas que estão diante de nós. Temos um outro exemplo clássico nas Escrituras, que está em Lucas 10, que nos apresentam a história conhecida como o bom samaritano, que nos diz que um homem foi saqueado, surraram ele demais e ficou dado como quase morto à beira do caminho. Passam então o sacerdote, passa o levita e passam de largo, passam de longe, não param para ajudar. Vem então um homem, um samaritano, que não era considerado uma pessoa muito digna diante de Deus, mas este para e tem misericórdia e socorre e cuida daquele homem, faz os primeiros socorros, leva até um hotel e deixa ele ali para que tenha mais cuidado. E se compromete que na volta ele possa pagar qualquer tipo de custos que aquele homem pode ter deixado ali. Jesus conta essa história para confrontar os líderes religiosos que poderiam dizer que eram os donos da fé, que eram pessoas da religião, mas o que Jesus já estava denunciando é, ok, não tenho nenhum problema com a religião que vocês confessam, o meu problema com vocês é com a falta de essência para fazer valer o discurso que vocês têm. O discurso está correto, mas a prática precisa ser alterada. Muito interessante que se nós pegássemos tanto o levita quanto o sacerdote, colocássemos numa tribuna e pedíamos para ele, por favor, nos dê uma aula sobre fé. Nós precisamos aprender sobre fé. Todos os dois estariam prontos para nos convencer, para nos ensinar muito a respeito da fé. Contudo, eles não estavam prontos para viver a fé na prática, que é servir a Deus em extensão para alcançar as pessoas ao nosso redor. O ponto que está sendo tratado aqui não é fé mais obras, mas a fé tem dentro dela
obras. Se você pegar uma fé e abrir e não tiver obras, quer dizer que aquela fé não era a fé verdadeira. Tinha aparência, mas não era de verdade. Era como a ideia do joio e do trigo. Parece, mas não é. Parece, mas é outra coisa. Ok, o versículo 18 e o versículo 19, Tiago vai falar a respeito de uma outra fé. Essa primeira trabalha apenas com o intelecto, apenas com a declaração de fé, apenas aquilo que é verbal, aquilo que é conceitual, mas não encontra verdade na vida. Essa segunda muda um pouco, porque é a fé comparada à fé que os próprios demônios têm. Diz assim o versículo 18 e 19, mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras, mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Essa expressão tremem mostra uma realidade que alcança as emoções, que alcança as nossas sensações, ultrapassa meramente essa questão conceitual de mente, de razão, mas é algo que entra aqui na minha cabeça e consegue encontrar reflexos nas minhas emoções, no meu corpo. Tanto creem que tremem, tanto reconhecem quem é Deus que tremem. Isso era para trazer uma espécie de choque àqueles irmãos quando liam. Como assim? Os demônios têm fé? Os demônios podem crer em Deus? É o que Tiago está dizendo. Sim, eles tanto creem que tremem, porque diferente dos homens, eles não têm dúvidas de que Deus é real, de que Deus é poderoso. Eles têm um conjunto de crença muito apropriado a respeito de Deus. Quando olhamos os textos bíblicos que nos mostram encontros que Jesus tem, ou de manifestações de demônios, percebemos eles reconhecendo a divindade de Jesus, a existência de um Deus Todo-Poderoso, a consciência de que há um lugar reservado na eternidade de punição eterna para aqueles impenitentes e para todos os anjos caídos. Eles creem nessas verdades e eles tremem a respeito disso. A incredulidade é uma exclusividade da prepotência dos seres humanos. Nós, seres humanos, é que, cheios de prepotência, nos achamos no direito de julgar o caso Deus. Ele existe ou não existe? Ele é real ou não é real? E fazer considerações. Os próprios demônios não têm dúvida a respeito disso. Creem na existência de Deus e tremem. Porém, esse crer e tremer não são experiências que produzem salvação. Geram medo, geram temor, geram se colocar no seu lugar, porque sabe que com Deus não se pode brincar. Mas ainda assim, não é uma fé que gera salvação. E isso é para trazer um despertar naqueles primeiros ouvintes. Vocês creem que o Deus é um só? Pois bem, os demônios também creem, mas fiquem sabendo que a fé que é necessária para vocês vai muito além de algo que alcança o intelecto, que consegue mexer com o seu corpo, com as suas emoções. A fé verdadeira, ela existe outros fundamentos, outras coisas importantes. Diz assim a Warren Wiersbe: quem tem a fé morta só foi tocado em nível intelectual. Os demônios, por sua vez, também são tocados a nível emocional. Mas a terceira fé que nós vemos a partir do versículo 20 até o versículo 16 é chamado por alguns de fé verdadeira, outros de fé dinâmica, outros de fé operante, que é a verdadeira fé em Cristo Jesus. Muito importante que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, pela pregação do Evangelho. Se você olhar o próprio livro de Tiago, capítulo 1, versículo 18, versículo 21, e também Romanos 10, versículo 17, nós veremos a importância de ser exposto à palavra de Deus, de anunciar a palavra de Deus, porque é por meio dessa palavra que a fé verdadeira surge no nosso coração. Por que isso é importante? Porque a palavra fé hoje é bonita, não é de
difícil você sair desse culto, andar pela rua, encontrar alguém com uma camisa escrito somente fé. E mais nada. A fé, como adiantou o presbítero Walter, é algo comum para muitas pessoas, mas essa fé salvadora, ela vem pela pregação do Evangelho, ela vem pela compreensão do que a palavra de Deus diz a nosso respeito, a respeito de quem é Deus. Logo, quando alguém diz que tem fé, mas não consegue expressar isso através da palavra de Deus, não ouve a palavra de Deus, não lê a palavra de Deus, um sinal amarelo já é aceso à nossa frente. Como assim? Que fé é essa que não está vindo das Escrituras? Que fé é essa que às vezes as pessoas dizem, pastor, eu tenho fé. Que legal, meu irmão, que legal, minha irmã. E como é que é a sua vida de leitura da palavra? Você frequenta alguma igreja, alguma coisa assim? Não. De vez em quando, uma coisinha aqui e ali. Mas Deus sabe que eu tenho fé. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a fé verdadeira vem pela pregação do Evangelho, pela leitura da palavra de Deus, vem pela exposição da palavra de Deus. Quando uma fé não é produto disso, nós precisamos confrontar. Será que essa fé não é meramente uma fé morta, ou essa fé geral que até os demônios têm? Porque nós precisamos ter fé verdadeira. A nossa fé precisa ser em Cristo e não na própria fé. Não se trata de fé mais obras, mas de uma fé verdadeira que carrega em si as obras. Aqui eu vou beber uma água, vou respirar, porque isso aqui é importante. Pronto. Muito importante. Não se trata de eu tenho fé, mas agora eu preciso dar uma ajudinha para Deus e eu preciso fazer umas coisas boas. Que aí ele vai ver, tem fé? Tem, verificou. Tem obras? Tem, verificou. Agora dá para salvar esse cidadão. Não. O que Tiago está dizendo, dá para imaginar nessa ilustração. Se você tem uma árvore de pitanga, como nós temos no nosso estacionamento, no tempo certo de dar fruto, o que se espera encontrar nessa árvore quando você está diante dela, na época de dar frutos? Pitangas, não outra coisa, pitangas, porque uma árvore de pitanga, na época de fruto, precisa dar pitanga. Se não dá fruto, ela é estéril, ela não está produzindo, ela está morta, ela está sem função. Ou se ela produzisse alguma outra coisa, é uma anomalia, que é o que muitas pessoas vivem. Dizem ter fé em Jesus Cristo, mas o que produz uma árvore de pitanga produzindo laranjas é uma anomalia. O que Tiago está dizendo é que a fé verdadeira contém em si uma transformação no ser humano que gera obras que glorificam a Deus, que abençoa as pessoas, porque a fé verdadeira não é meramente intelectual, não é meramente emocional, mas ela tem volição, ela muda a forma de pensar, a forma de agir, os relacionamentos que estabelecemos. A fé verdadeira muda a essência do ser humano. E aqui ele traz 2 exemplos, porque ele está escrevendo para judeus cristãos. Então ele traz 2 exemplos que judeus conheciam muito bem. Um deles é Abraão e o outro, ou a outra, Raabe. Abraão está lá em Gênesis 15, 22, depois podem ler com calma, e Raabe em Josué capítulo 6. 2 cenas importantes de Abraão nos chamam a atenção. A primeira delas é que ele recebe um chamado, Gênesis 12. Abraão, sai da sua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Nós não temos uma declaração de fé, nós não temos uma palavra de Abraão, nós temos simplesmente um ato de obediência. Diz o texto que ele foi, só isso. Não existe, sim, Senhor, eu creio que o Senhor vai prover. Sim, Senhor, eu creio que o Senhor está no controle. Não teve nenhuma declaração, simplesmente um ato de obediência. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele simplesmente foi. Depois, Abraão pede para que, finalmente, depois que ele tem o seu filho da promessa, para que suba até o monte para sacrificá-lo. E ele vai. Está com um cutelo para descer no seu filho até que ele é impedido. Pare,
olha ao lado, veja ali tem um sacrifício, tem ali a provisão de Deus. E esse ato de obediência a Deus foi-lhe imputado por justiça. Pela fé, Abraão creu em Deus, mas essa fé não foi uma fé de declaração, foi uma fé que deslocou ele de uma cidade para outra, foi uma fé que deixou a segurança da família para a incerteza do que virá à frente, sob a ordem de Deus. É uma fé que não trouxe constatações e conversas com Deus, mas simplesmente, se o Senhor está mandando, estou indo. O que me aguarda, não tenho a menor ideia, porque o que me move não é o que está à frente, mas é o que me chama, o que me ordena, o que me convida, e a fé que eu tenho nele é tão profunda que eu preciso caminhar. É uma fé que faz um pai, depois de muitos anos esperar pelo filho da promessa, agora ouvir de Deus que ele precisava sacrificar o filho, pegar o filho, pegar a lenha, pegar tudo o que precisa e se colocar de novo no caminho para chegar no cume daquele monte para sacrificar. É fé, mas não foi uma fé vazia de declarações e de sentimentalismo, embora houve muita emoção, imagino que muitas lágrimas, considerar o fato de você ter que sacrificar o seu filho, mas em obediência a Deus. Abraão é trazido como prova, como evidência, como argumento de que Tiago está querendo dizer. A fé tem dentro dela algo que nos move, algo que nos tira da zona de conforto, por ouvir a voz de Deus, pela convicção de que Deus está conosco. O outro exemplo é Raabe, o povo de Deus que estava peregrinando no deserto por 40 anos, agora está para adentrar Canaã e precisa passar por Jericó, a sua primeira adversidade. Nos muros dessa cidade havia uma hospedaria e ali tinha Raabe, também conhecida como uma meretriz, que acolhe os espias do povo de Deus, e quando vêm os seus conterrâneos para tentar prender e matar aqueles homens, ela desvia eles para um outro caminho, e ela fez isso movido pela fé, no Deus Salvador, no Deus que poderia ter misericórdia dela. É uma fé que não ficou presa nas declarações somente, mas colocou a sua vida em risco. Se nós, em nome da nossa fé, não estivermos dispostos em colocar a nossa vida em risco, talvez o que nós temos não seja a fé verdadeira, porque a nossa fé em Deus tira de nós mesmos a organização da nossa vida, o controle da nossa vida e coloca nas mãos de Deus, ainda que aparentemente tenha prejuízos ali na frente, tenha dificuldades na frente, não importa, porque isso é a fé que está movendo, é a convicção de que Deus está no controle e eu vou viver para a honra e para a glória de Deus. Se Ele está pedindo, eu vou. Tem um livro que vale a pena nós lermos, que é Hebreus, capítulo 11, um capítulo desse livro 11, que é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Se você olhar os exemplos ali citados, todos eram pessoas de ação, pessoas que ouviram Deus falar com elas e elas obedeceram. Qual é o grande sinal da fé verdadeira? A obediência. Não é a declaração, ela é importante, mas o principal sinal, a principal evidência da fé verdadeira é a disposição de obedecer a Deus. Ter fé não é crer apesar das evidências, ter fé é obedecer apesar das consequências. A fé verdadeira gera obediência e compaixão, me conecta a Deus e às pessoas, me transforma em servo de Deus, em alguém que ama o que Ele ama. A fé verdadeira move e nos transforma. Como conclusão, quero ler parte de uma obra do Warren Wiersbe que diz assim: Tiago 2 enfatiza que o cristão maduro pratica a verdade, não se apega simplesmente a doutrinas antigas, pratica essas doutrinas na vida diária, não possui a fé morta dos intelectuais, nem a fé demoníaca dos espíritos caídos, antes
Tem uma fé dinâmica, de homens como Abraão e de mulheres como Raabe. Uma fé que transforma a vida e que se põe a trabalhar para Deus. Olha que conclusão interessante. Do que a fé verdadeira faz? Ela se evidencia em boas obras, porque essa fé é plantada por Deus em nossos corações. É obra do Espírito em nós, que transforma os nossos corações e nos dá prazer em servi-lo, servindo aos outros. 2 Coríntios 13, versículo 5, diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Olha que consideração importante que Paulo fala. Vocês dizem que têm fé, mas examinem a fé que vocês dizem ter. Provai-vos. Provem a fé de vocês para que vocês se certifiquem de que essa fé é fé verdadeira, fé autêntica em Cristo Jesus. Por quê? Porque Satanás é o grande enganador e um de seus ardis é a imitação. Porque nessa estratégia eu me torno tão parecido que as pessoas chegam no que é parecido e deixam de estar no que é real. Quando eu imito alguma coisa, muitos são atraídos para o falso, para o que parece, mas não é. Parece, e é até mais barato, é até mais fácil, mas não é o verdadeiro. Se conseguir convencer uma pessoa de que sua fé falsa é autêntica, coloca tal pessoa debaixo do seu poder. Uma das obras mais impressionantes de Satanás é a capacidade de enganar as pessoas a ponto de elas viverem uma fé falsa, como se autêntica fosse. Viver uma expressão de fé, como se aquilo agradasse a Deus. Por isso a importância desse versículo de 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, para que não estejamos naquilo que é falso. Se nós verificamos se o dinheiro que pegamos é verdadeiro ou não é, se as coisas que compramos, será que é falso ou é falsificado? Se coisas triviais que se perdem no tempo, é importante verificarmos se é verdadeiro ou falso, quanto mais a fé, que nos salva, que nos leva para a eternidade. Logo, que tipo de fé temos? Algumas perguntas para encerrarmos, que nos ajudam a pensar. A fé, já reconhecemos nossa condição como um pecador? Porque a fé verdadeira jamais vai esconder o seu estado real, de que somos pecadores. Não somos apenas pessoas que erram, somos pecadores, ofendemos a santidade de Deus. Já fomos desafiados em mudar de vida, porque a fé verdadeira nunca encontrou alguém e deixou essa pessoa da mesma forma. A fé verdadeira sempre nos desafia, sempre nos convida ao arrependimento, à mudança, muda os nossos relacionamentos, muda a nossa forma de enxergar a vida. 3. Entendemos a obra da redenção, entendemos que estamos no advento de Natal, que a vinda de Deus no mundo, na figura de um bebê, cumpre uma profecia antiga, que é a forma de perdoar os pecados dos seres humanos, porque esse é o grande mal que separa os homens do seu Criador. Entendemos a obra da redenção? Uma pergunta simples: e se não tivéssemos Natal? E se não tivéssemos Páscoa? Mudaria alguma coisa? Mudaria alguma coisa se Jesus não tivesse nascido? Logicamente, não exercido o seu ministério, nem morrido por nossos pecados. Se nós não conseguimos ver esses elementos como fundamental para a nossa vida com Deus, a nossa fé precisa ser amadurecida. Cremos em Cristo somente em Cristo para a nossa salvação, porque quando uma fé convida a crermos em Cristo, mas agora você tem que fazer isso, agora tem que fazer aquilo, agora tem que fazer aquilo, para ajudar Deus na salvação. Não, a obra da redenção é plena em Cristo, pela fé somente. Houve transformação em minhas atitudes. Uma das coisas mais bonitas que eu gosto de ouvir quando as pessoas contam a sua história de conversão, eu gosto, por exemplo, se um menino vem falar que se converteu, deixa eu falar com a tua mãe,
Deixa eu falar com teu pai, porque é ali que eu vou ver a profundidade da sua conversão. A sua fala comigo me deixa muito animado, mas quando eu ouço os seus pais, eu fico empolgadíssimo, porque o testemunho deles, meu filho mudou, não é mais o mesmo. Meu marido mudou, minha esposa mudou, meus pais estão diferentes. Não estou dizendo que estão perfeitos, mas alguma coisa mudou, porque eles estão vivendo de uma forma diferente. É a fé salvadora que faz transformar as nossas vidas, as nossas atitudes. Desejamos anunciar a vida, a obra de Cristo. Temos prazer em adorar a Deus, em sua casa, em comunidade, com o povo de Deus, porque a fé verdadeira nos une, não nos separa. A fé verdadeira não é exclusivista. Eu tenho a minha fé no meu Deus e Ele sabe. A fé verdadeira vai gerar conectividade em nós, com as dificuldades que isso traz, porque somos pessoas imperfeitas, mas com as bênçãos que isso produz diante de Deus na construção do nosso caráter. E por último, aguardamos a volta do Senhor Jesus. Entendemos que assim como Ele veio, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, Ele vai voltar para concretizar o seu plano eterno, e nós o aguardamos porque entendemos que esse plano é perfeito, ou ainda amamos muito esse mundo, não compreendemos isso, não desejamos que ele volte, nem achamos que ele vai voltar. É uma fala que a igreja tem ao longo de tanto tempo. Acho que ele não volta não, acho que é só para manter os cristãos intertidos, mas sinceramente eu acho que ele não volta não. Será que essa é a posição de alguns? Porque a fé verdadeira, quando consegue compreender a obra da salvação, não tem nada nesse mundo que seja mais importante. Os cristãos do primeiro século cantavam: Maranata, vem Senhor, vem buscar a sua igreja, vem estar conosco, vem nos abençoar. Eu amo as coisas que o Senhor nos deu aqui e a gente desfruta, mas quando eu olho para a eternidade, o brilho é muito mais intenso. A fé verdadeira nos faz amar e desejar as coisas de Deus. Amém? Agora eu faço uma pergunta que é para você responder para você mesmo diante de Deus. Que tipo de fé você tem? É a fé verdadeira? É a fé que te convida à transformação, que te leva ao arrependimento, que te leva a novos compromissos com Deus? Quero convidar você a orar. Olhe para as suas obras e você vai reconhecer que tipo de fé você tem. A fé cristã é como a árvore, a gente reconhece pelo fruto, pelas obras, e não pela etiqueta. Se deu maçã, é macieira. Se tem obras que honram e glorificam a Deus, é fé verdadeira. Porque sem o Espírito de Deus, nós não podemos produzir, ao longo do tempo, a obra cristã. Ore ao Senhor, enquanto o nosso grupo volta para cantarmos uma canção e depois temos o nosso tempo de ceia. Oremos. Senhor Jesus, diante do Senhor nós estamos nessa noite. Estamos dentro de um período de advento, que celebramos a vinda do Senhor Jesus Cristo. Lembramos isso através de algumas canções. E hoje na mensagem nós lembramos da importância da fé, que precisamos ter em Cristo Jesus. O Deus eterno, Criador de todas as coisas, que veio ao mundo porque estava tudo errado. Nós estávamos errados, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O Senhor não nos veio porque estava tudo certo e o Senhor veio brindar conosco. O Senhor veio porque estávamos perdidos. A declaração de que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, de que eis o Filho de Deus, nasceu o Redentor, aponta para um mundo, nós, perdidos, carentes de salvação, carentes de transformação, e esse processo acontece nos nossos corações, mediante a fé em Cristo Jesus. Sabemos que há muitas expressões de fé
parecidas, mas enganosas, que têm por objetivo nos desvirtuar do verdadeiro. Senhor Jesus, eu peço para que o Teu Santo Espírito trabalhe em nossas vidas, fale aos nossos corações e às nossas mentes, nos conduza ao encontro com a verdade, do tipo de fé que temos vivido, se apenas uma fé de declaração que não encontra respostas práticas no dia a dia, ou fé que envolve simplesmente emoções, mas não tem volição, não tem transformação de vida, não gera em nós amor pelo Senhor, pelos outros, pelo culto, pela adoração ao Senhor. Pai querido, nós queremos pedir que o Teu Santo Espírito, que é quem tem nos convencido do pecado, da justiça e do juízo, que é quem trabalha no coração mais duro, mais distante, trabalhe em nossas vidas e nos dobre diante do Senhor. Queremos examinar os nossos corações para avaliar se a fé em que temos andado é a fé verdadeira, autêntica no Senhor, porque se encontrarmos um desencontro nessas realidades, nós queremos confessar os nossos pecados, queremos deixá-los diante do Senhor, queremos clamar pela ação do Senhor em nossas vidas, transformando completamente os nossos corações e as nossas mentes. Produza, Senhor, no meio de nós e naquelas pessoas a quem amamos, a quem compartilhamos o Evangelho, a quem oramos por elas, fé autêntica, fé verdadeira. Sabemos que nos tempos que vivemos, muitos esfriam, muitos se desviam, mas nós clamamos por uma fé autêntica, uma fé que nos dobra ao Senhor e que nos conecta às pessoas, uma fé que nos dá sensibilidade para expressarmos o Teu amor às pessoas ao nosso redor. É em nome de Jesus que nós oramos gratos por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e ainda vai fazer em nossas vidas. Amém e amém. Amém, irmãos. Queria convidar os nossos presbíteros presentes. Temos o Dione, temos o Walter aqui atrás, mas hoje está na viola ainda, mas tem 2 violeiros, vai dar. Temos 2 violeiros. O Walter. Quero convidar os irmãos para que a gente abra o Evangelho de Mateus, capítulo 26. Mateus 26, a partir do versículo 26, onde nós temos o seguinte: Jesus com seus discípulos. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu beberei o vinho novo com vocês, no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Esse é um tempo de profunda intimidade de Jesus com os seus discípulos, onde ele pega verdades espirituais, fundamentais, e usa elementos comuns do dia a dia, como o pão e o cálice, o vinho, para representarem o seu corpo e o seu sangue, corpo que ele carregaria logo adiante, os nossos pecados, porque o salário do pecado é a morte, e a única forma de nós podermos ser perdoados é se alguém pagasse a nossa dívida. Por isso Jesus veio, para levar no seu corpo as nossas dívidas e ser punido por isso. Logo, quando ceiamos, lembramos que somos pecadores, mas lembramos que somos amados, lembramos que alguém veio em corpo para levar o nosso pecado, que verteu o seu sangue para nos perdoar em
aliança eterna. Nós vamos orar, consagrar esses elementos a Deus. Em seguida, orarmos, pedindo para que o Senhor sonde os nossos corações, para que possamos participar desse momento de fé. Oremos. Senhor Jesus, diante do Senhor nós continuamos, diante agora desses elementos, o pão e o suco da uva, que o Senhor, na noite que esteve com seus discípulos, usou como representação do seu corpo e do seu sangue, e através disso, da obra da redenção que o Senhor estava fazendo, carregando no seu corpo a nossa culpa, para trazer a nós perdão, graça, paz. Muito obrigado, Senhor, por essas verdades, porque cada vez que participamos da ceia do Senhor, lembramos do Senhor, lembramos do perdão e anunciamos a vinda do Senhor, anunciamos a morte do Senhor e a vinda do Senhor. Que ao participarmos, Senhor, dessa ceia, os nossos corações possam ser fortalecidos por Tua presença santa. Aqueles que ainda não participam, possam usar desse momento para consagrarem suas vidas a Deus, para organizar o que precisa ser organizado, fazer parte do Teu povo, do Teu corpo, para celebrar a ceia com alegria. Nós consagramos esses elementos, os retiramos do seu uso comum, para que representem aqui o Teu corpo e o Teu sangue, para usufruirmos desses elementos em fé, nos alimentarmos espiritualmente da Tua presença. Em nome de Jesus, Senhor, que nós queremos sondar agora nesse momento as nossas mentes, os nossos corações. Que o Senhor nos mostre, Senhor, onde temos pecado, onde temos desagradado o Senhor, porque nós queremos confessar ao Senhor, queremos nos comprometer com o Senhor. Se precisamos pedir perdão para alguém, nós queremos nos comprometer contigo. Se precisamos arrumar alguma situação, nós queremos nos comprometer com o Senhor nesse momento, e tomar do seu corpo e do seu sangue, em fé, por força, para obedecermos ao Senhor. É em nome de Jesus, Deus, que eu peço que o Senhor nos abençoe profundamente nesse tempo, para a Tua honra e glória. Amém. Lembro que essa mesa não é da Igreja Presbiteriana de Erval do Oeste, mas é a mesa do Senhor Jesus Cristo. Logo, estão convidados a participar da ceia todos os irmãos crentes em Cristo Jesus, que entenderam a fé cristã, vivem essa fé verdadeira, são convidados para participar da ceia do Senhor. Você que vai participar conosco, por favor, se coloque de pé para receber os elementos. Luz do mundo vieste da terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criastes,
Alguém foi omitido na distribuição dos elementos? Não? Ok. Então, assim como o Senhor Jesus, tendo tomado do pão, partido, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: comam dele todo, participemos do pão. De semelhante modo, depois de haver ceado, toma do cálice e dá a todos os seus discípulos. Participemos do cálice. Senhor Jesus, diante do Senhor nós estamos, tendo participado do pão e do cálice, que representa o seu corpo e seu sangue, alimentados em Cristo Jesus. Que essa fé, Senhor, nos fortaleça para viver essa semana. Pedimos que o Senhor abençoe a todos que estão presentes nesse culto, seja aqui ou virtualmente, ou até mesmo os que nos acompanham em outro momento, para que nessa semana, Senhor, a graça do Senhor seja sobre as nossas vidas, possamos viver em fé, para a Tua honra e para a Tua glória, viver os desafios que cada um de nós enfrentamos, dentro da própria casa, na construção de um lar cristão, ensinando os nossos filhos, vivendo um matrimônio que honra o Senhor, orando, intercedendo pelas pessoas, dentro do nosso ambiente de trabalho, honrando o Senhor com os nossos dons, com os nossos talentos, trabalhando corretamente, fazendo o que agrada ao Senhor, o que abençoa as pessoas ao nosso redor. Nós queremos viver em fé e pela fé, em Cristo Jesus, para a honra e glória do Senhor. Agora, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai, que a unção e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de nós, Igreja de Jesus, reunida em culto neste momento, bem como sobre todo o seu povo, espalhado sobre a terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe, tenha uma boa semana. Os nossos presbíteros vão voltar recolhendo os cálices. E eu agradeço a presença de todos, desejo que Deus abençoe profundamente a vida de cada um, os nossos irmãos que também nos acompanham pela internet. Os que aqui estão, não fujam, a gente quer dar um abraço em vocês, tá bom? Deus abençoe a todos. Até mais. Até aqui a tua mão nos conduziu, e assim será continuamente. Por tua graça vamos hoje prosseguir, ver tua vontade se cumprir. Seja o seu amor o que se vê, e a confiança em ti renovada em nós hoje aqui, no viver da gente. Seja o teu amor o que se vê, e a confiança em ti renovada em nós hoje aqui. Até aqui a tua mão nos conduziu, e assim será continuamente. Por tua graça vamos hoje prosseguir, ver tua vontade se cumprir, no viver da gente.
nós hoje aqui, no viver da gente. Seja o teu amor o que se vê e a confiança em ti, renovada em nós hoje aqui. Seja o teu amor o que se vê e a confiança em ti, renovada em nós hoje aqui, no viver da gente. Seja o teu amor o que se vê e a confiança em ti, renovada em nós hoje aqui.